Olá pessoal, todos bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início a um estudo importante do nosso semestre. O conteúdo talvez que nós vamos debruçar maior atenção e maiores atividades. Começaremos hoje o estudo da sociedade limitada. Vimos as sociedades contratuais, vimos que todas elas decorrem da affectio societatis, ou seja, da afeição entre os sócios, por isso contratualistas, por isso tem como documento oficial, como natureza, origem, o contrato social, e dentro daquele quadrinho geral de sociedades, chegou o momento de iniciarmos o estudo das sociedades limitadas, ou sociedade limitada. Muito bem. Nós já vimos que uma característica comum dessas sociedades contratuais é essa vinculação entre os sócios. Nessa sociedade que vamos estudar agora, também existe essa vinculação, tanto que o ato constitutivo é o contrato social. Entretanto, é necessário que a gente olhe para a sociedade limitada com um aspecto ou com um olhar diferente daquele que nós olhamos para a sociedade em nome coletivo e para a comandita simples. Por quê? Porque é uma sociedade atual, é uma sociedade modernizada em comparação com as outras duas. Ela traz alguns elementos, algumas características que a tornam uma sociedade peculiar. Deixam a sociedade limitada com um aspecto bastante diferente das outras. Nós vamos ver que a estrutura de nome é diferente, nós vamos ver que a estrutura de responsabilidade é diferente. Vamos ver que a ideia dessa sociedade foi exatamente proteger no início a figura do sócio. Depois, mais para frente, nós vamos ver que essa proteção acaba sendo mitigada, reduzida. Enfim, a sociedade limitada é sem dúvida uma das mais importantes dos nossos estudos de direito societário desse semestre. Quiçá a mais importante. A sociedade limitada veio por uma necessidade de proteção, de preservação da figura dos sócios. Por quê? Bom, até o século XIX, final do século XIX, em torno do ano de 1890 mais ou menos, nós tínhamos aquelas duas estruturas de sociedades que já estudamos, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, ambas com a possibilidade de afetação pessoal dos sócios. Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios, todos vermelhinhos. Na sociedade em comandita simples, os sócios comanditados, lembram os vermelhinhos e verdinhos? Os sócios vermelhinhos, todos eles, os sócios comanditados, também poderiam ter afetação pessoal, sempre respeitado o benefício de ordem. Ou seja, até o final do século XIX, a rigor, em uma sociedade contratual, o sócio era necessariamente afetado na sociedade em nome coletivo ou em vias de ser afetado como sócio comanditado na sociedade em comandita simples. Então, na Alemanha, surge uma figura nova de sociedade. Essa figura tinha como intenção, como eu disse, afastar a pessoa do sócio dos riscos sociais, preservar o patrimônio, a pessoa do sócio, das obrigações que eram não é da empresa, né? Da atividade societária, da sociedade, da pessoa jurídica. Então, no direito alemão, nós temos o primeiro marco, a primeira dicção dessa estrutura societária, uma forma de sociedade que tinha por excelência dividir responsabilidades, limitar as responsabilidades dos sócios. Daí o nome sociedade limitada. No Brasil, ela veio a rigor no início do século XX a ser regulada com uma lei bastante curta que deixava uma série de brechas, não conseguia estabelecer por completo a proteção ou a estrutura dessa sociedade. O Código de 16 não falava disso, o Código Civil de 1916 não falava da sociedade limitada, mas no direito brasileiro ela nasceu então no começo do século XX
com um nome chamada Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada. Só desse nome doutrinário, né, que a lei acabou estampando, nós já temos uma ideia de como é essa estrutura de responsabilidade. A ideia é que cada sócio responda até o limite da sua cota. Nós vamos ver que não é só isso. Existe uma regra importantíssima que vai depender do capital social estar totalmente preenchido ou não. Mas retomando, essa sociedade limitada, então no Brasil no começo do século XX, é trazida na esfera legislativa, mas sem um aprofundamento, ou sem uma estruturação clara, precisa, necessária, abrangente, coisa que passa a acontecer no Código Civil de 2002. A partir de 2003, a sociedade limitada é regulada no Código Civil, dos artigos 1052 até o 1087. Nesses artigos nós temos a delimitação da sociedade limitada. E aqui é importante a gente salientar o seguinte: a sociedade limitada é regulada no Código Civil, dentro desses artigos que eu acabei de mencionar. Mas existe na sociedade limitada uma norma interna dessas sociedades, que é o contrato social. O contrato social é uma norma que vai ser utilizada pelos sócios para resolver circunstâncias que o Código Civil não resolveu. Então, ou o Código Civil dita a regra, ou ele autoriza, transfere para os sócios a possibilidade desses sócios estabelecerem no contrato como serão essas regras. E, obviamente, uma vez sendo feito isso no contrato, os sócios vão aderir, vão concordar com essas regras que vão estabelecer no próprio contrato social. Então, de início, nós temos dois marcos regulatórios para sociedades limitadas. O primeiro, o Código Civil, 1052 a 1087. O segundo, o próprio contrato social. O contrato faz lei entre as partes, ok? E neste caso, de fato, faz lei entre as partes. É uma forma de complementação normativa da sociedade limitada. Por isso que é importantíssimo, por isso que é fundamental. Entendemos o contrato social como fizemos no nosso último vídeo. Muito bem. Dentro dessa silhueta de sociedade limitada, a ideia, como eu disse, era preservar a figura do sócio. Muito bem. E com essa ideia de trazer regulamentos normativos baseados no Código Civil e no contrato social, ainda assim, o legislador pensa, imagina, que possa haver algum tipo de omissão, mesmo com o Código Civil e com o contrato social. E aí? E se houver alguma omissão? E se tiver um caso prático que não esteja resolvido ou seja resolvido pelo Código Civil e nem pelo contrato social? Como é que a sociedade limitada vai se resolver, vai, entre aspas, sanar os problemas omissos na legislação do Código Civil ou do contrato social? Muito bem. Para isso, o legislador do Código Civil 2002 entendeu por bem colocar duas formas subsidiárias de regulamentação. Bom, caso o Código Civil não consiga resolver, caso o contrato social não diga sobre a solução deste problema, do eventual problema, serão utilizadas de maneira subsidiária, primeiro, as normas relativas, no que couber, às sociedades simples. Querem ver no que couber? Quando nós falamos da constituição do contrato social, algumas pessoas falaram: Fred, mas está disposto lá no 997 que o capital social pode ser constituído por serviço. Eu disse: não, pessoal, essa é uma regra que não se aplica à sociedade limitada. Isso aí está previsto para as sociedades contratuais da sociedade simples, porque é uma regra geral da sociedade simples. Tanto que vocês vão ver que a partir do 1055, se eu não me engano, parágrafo 2º, existe uma proibição expressa para a contribuição do capital social de sociedade limitada
em serviços ou por prestação de serviços, só dinheiro ou bens. 1055, parágrafo 2º, se eu não me engano. Ou seja, o Código Civil se aproveita de uma estrutura normativa da sociedade simples para regular sociedade limitada. Mas isso sempre de maneira subsidiária, porque o 1052 traz como deve ser a constituição da sociedade limitada. Desculpa, o 1055 traz como deve ser a constituição da limitada. Ok? E por último, se ainda assim não estiver resolvido e se os sócios assim estabelecerem, regras da sociedade anônima também poderão auxiliar, resolver determinados conflitos, determinadas controvérsias havidas entre os sócios de sociedade limitada. Tudo isso para dizer então que, a sociedade está prevista e regulada no Código Civil a partir do artigo 1052 até 1087. 2. O contrato social faz norma. É uma das formas de regulação ou regulamentação da sociedade limitada. Caso o Código Civil, caso o contrato social não resolvam a controvérsia, se aplicarão de forma subsidiária, primeiro, as normas da sociedade simples, que tem muitas posições dessa teoria geral que nós estudamos até aqui. E, se for o caso, com a anuência, com a, entre aspas, predileção dos sócios, também poderá haver aplicação das normas das sociedades anônimas, de maneira suplementar, de maneira complementar às normas que eu acabei de mencionar, ok? Então, a ideia de estudarmos a sociedade anônima parte do Código Civil, mas existe, inclusive por ordem do legislador, autonomia para o estabelecimento de determinadas regras no próprio contrato social. Então, basicamente, nós temos essas duas fontes imediatas da sociedade limitada: Código Civil e o próprio contrato que as partes, nessa relação de affectio societatis, estabeleceram para a sociedade limitada, ok? Muito bem. Então, pessoal, nossa primeira missão é tentar entender ou tentar estabelecer um conceito para a sociedade limitada. Já fizemos essa introdução, já entendemos mais ou menos qual foi a sua origem, onde ela nasceu, qual era o propósito. E a partir de agora a gente precisa então estabelecer um conceito. O artigo 1052 começa a sinalizar para nós o que ou qual seria o conceito de sociedade limitada. Vamos lá? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos lá? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor da sua cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Por isso, nós tivemos uma aula que falava só de capital social e cotas, e disse a vocês que aprofundaríamos um pouco mais nas sociedades limitadas. Pois bem, é exatamente isso que faremos agora. Para formar um conceito de sociedade limitada, primeiro nós precisamos entender essa finalidade da sociedade. Nós vimos que a sociedade de comandita simples em nome coletivo tinham como característica a possibilidade, respeitado, cumprido o benefício de ordem, de afetação pessoal, solidária e ilimitada dos seus sócios. Nome coletivo, todos. Na comandita simples, dos sócios comanditados. O que a sociedade limitada fez foi trazer para uma estrutura sozinha, isolada, a mesma regra de responsabilidade do sócio comanditário. Mas enfim, a Alemanha fez um aprimoramento da proteção do sócio. Ela ampliou, criou uma sociedade só com sócios verdinhos. Lembra dos Playmobils? Só com sócios verdinhos. Sócios que teriam uma forma de limitação da sua responsabilidade. E essa limitação se dá com base nas cotas de cada sócio e no capital social integralizado. Então vamos lá? Sociedade limitada
é uma espécie de sociedade contratual através da qual os seus sócios responderão de forma proporcional às suas cotas e conforme a integralização do capital social. Esse é um conceito básico de sociedade limitada, que obviamente a gente poderia falar depois de regras com relação ao uso do nome, regras com relação à dissolução, tudo isso a gente vai tratar oportunamente. Mas para esse momento é importante que a gente entenda esse conceito. Tipo de sociedade contratual em que há uma limitação da responsabilidade do sócio, proporcional às cotas que ele detém, porque contribuiu para detê-las, e considerando a integralização do capital social ou não. Fred, esse papo está começando a ficar difícil. Não tá, não está. Eu mandei no grupo de vocês uma foto. Quando nós falamos de capital social, há alguns vídeos, né? Eu não lembro quantos vídeos atrás, mas há alguns vídeos. Eu disse para vocês imaginarem uma barra de chocolate com vários quadradinhos, não é? Pois é. Eu tentei fazer isso e mandei no grupo de vocês essa tabelinha, ok? Essa barra de chocolate. Aqui ela está invertida. Mas nós vamos usá-la e muito na aula de hoje. Eu quero que vocês acompanhem essa aula com base nessa tabelinha. Essa é a imagem de um capital social de uma sociedade limitada. Essa sociedade é composta por esses 5 sócios, sócio A, B, C, D e E. Notem que esses quadradinhos são 100 quadradinhos, representam o capital social a ser integralizado. Imaginem 100 forminhas para preenchimento pelos sócios. Isso quer dizer que cada sócio destinará para a sociedade um percentual X de cotas. Cada um deles, com bens ou dinheiro, vai preenchendo cada quadradinho desse e vai, uma vez preenchidos esses quadrados, tomar para si essa proporção de quadradinhos. Então, são 5 sócios que devem preencher 100 quadrados, 100 quadradinhos, ok? Acompanhando aí, na casa de vocês, com essa tabelinha que está no grupo de vocês, imagine a seguinte circunstância. Ao criarem essa sociedade, esses 5 sócios estabeleceram que a sociedade iniciaria suas atividades. Teria como capital social o valor de R$100 mil. Ok? Os sócios determinaram isso, imaginando que talvez num primeiro momento esse seja o investimento necessário para a aquisição de determinados bens, para o início das atividades, para a contratação de alguns negócios jurídicos. Definiram, com base na Fex Societatis, um valor de capital social, R$100 mil. E escolheram entre si, ajustaram entre si, que cada um dos 5 sócios seria responsável por uma parte, por uma cota, uma parcela desses R$100 mil. O que eles fizeram? Dividiram os R$100 mil em 100 quadradinhos e disseram: cada um de nós vai ter que contribuir proporcionalmente para esses R$100 mil. Isso quer dizer que o sócio A, o sócio B, o sócio C, o sócio D e o sócio E vão dar cada um R$20 mil em favor da sociedade limitada. Cada um deles, por bens ou valores, vai destinar à sociedade limitada, cada um, R$20 mil. Ok? Então temos nesse vídeo o início do estudo da responsabilidade. Já temos 2 informações relevantes. Uma,
o valor do capital social, que é um dos marcos de responsabilização dos sócios. E 2, o quanto cada sócio vai contribuir para o capital social, ok? Então atenção, que agora, na sequência, logo após, já vamos continuar com esse estudo, com essa tabelinha. Fique com a sua aí, aposto, a gente já volta já já, no segundo vídeo. Tchau, tchau.